Muito bem, vamos lá. Seguindo o roteiro do professor Magno, tá, agora eu vou gravar aqui como meio do meu estudo os músculos do dorso, do tórax, do abdômen, da face, da mastigação e do pescoço. Muito bem. Começando pelos músculos do dorso. Tá, eu vou identificando os músculos e aí eu apago eles. Então, deixa eu... Primeiro músculo, esse aí é o músculo trapézio. Músculo trapézio. Nós temos o esquerdo, né, e o direito, trapézio. Removendo ele, nós vamos pro... aqui ó. Essa daqui, essa região, esse quadradinho aqui na lombar da pessoa, do humano, é chamada aponeurose tóraco-lombar, ou fáscia tóraco-lombar. Tá vendo? É um tecido branco aqui. Muito bem. Vamos remover então agora o latíssimo do dorso. Tá? Pensa aqui no dorso da pessoa, esse grande músculo, né? Esses dois grandes feixes de músculos são os latíssimos do dorso removidos. Vamos para o romboide maior. Aqui em cima, romboide maior. Romboide maior esquerdo, esse o direito. Ó, ele está bem aqui na altura das duas escápulas. Removido. Ok? Vamos para o romboide menor, lá em cima. Umzinho e o outro. Romboide menor. Removido. O levantador da escápula. Gente, esse é simples, olha só. Escápula esquerda, escápula direita. Olha só esse músculozinho. Esse aqui também. Imagina só, quando esse músculo se contrai, ele eleva as escápulas. Ele eleva os ombros. Por isso ele se chama levantador da escápula. Removido. Vamos agora para o serrátil. Serrátil posterior superior. Esses dois músculos. Serrátil posterior superior. Do serrátil posterior superior, vamos para o serrátil posterior, ou seja, na parte de trás, nas costas. Aqui já pegando uma boa porção aqui da lombar da pessoa. Serrátil posterior inferior. Antes ele estava nessa região, agora ele está na região inferior. Ok. Agora os músculos eretores da espinha, tá? Vamos pensar nas espinhas aqui da coluna vertebral. Os músculos eretores, os músculos levantadores da coluna vertebral, são três. O íleo costal e o que a gente consegue entender da palavra. Íleo, né, do osso íleo, né, aqui do quadril. Pensa num músculo que vai sair do íleo e vai ligar até as costelas. Por isso, íleo costal. Olha só. Ele vem do íleo e vem até as costelas. Temos a porção inferior, média e a superior, ou seja, torácica, né? Então, o primeiro músculo iliocostal. Vou remover. Agora a gente tem o segundo músculo, que é o longuíssimo, aqui mais ao centro. O longuíssimo. Olha só. Como ele está também ao redor de toda a coluna vertebral, ao redor da espinha, né, das espinhas, dos processos espinhosos. Então,
Vou sumir com ele também. E o terceiro músculo, que é o espinal. Esse o nome praticamente já está dizendo tudo, né? Olha só as ligações deles nos processos espinhais, nos processos espinhosos da coluna vertebral. Ok? Esses foram os músculos eretores da espinha. Agora, vamos para o músculo esplênio da cabeça. Esplênio, gente, significa, né, em grego, um tipo de bandagem, um tipo de remendo ou emplasto. Então, olha só, esplênio da cabeça. Então, a gente tem aqui na cabeça, né, na cabeça, vamos imaginar que tem um emplasto, algo em torno, como se fosse uma bandagem ao redor da cabeça. Então, esse daqui é o esplênio da esquerda, esse aqui é o esplênio da direita. Olha se não parece uma bandagem ao redor, né, que vai fazer esse envoltório da cabeça dele. Esplênio. Esse é o esplênio da cabeça. Esse daqui é o esplênio do pescoço, né, porque ele é mais cervical. Então esse aqui é o esplênio do pescoço. E agora, o músculo semiespinal da cabeça. Esse aqui. Semi-espinal da cabeça. Removido. Beleza, terminamos os músculos do dorso. E agora a gente vai para os músculos do tórax. Lembrando que nós temos outros músculos que não foram citados nesse roteiro, né, nessa linha que eu estou para vocês gravando, mas seguindo o roteiro que a gente teve ali na sala de aula, eu estou só reproduzindo os músculos que estão no nosso roteiro descrito. Músculos do tórax. O músculo peitoral maior, ó, peitoral maior. Esse é o músculo peitoral maior. Vou remover a camada, vou remover o peitoral maior inteiro. Ok. Agora vou encontrar aqui os músculos peitorais menores. Peitorais menores. Removidos. Dos músculos peitorais menores, o serrátil, olha só, parece uma serra. O serrátil anterior. Removidos. Do serrátil anterior, os intercostais, ou seja, entre costais, entre costelas, intercostais externos, desculpa. Intercostais externos. Eles estão na camada mais externa entre as costelas. Removê-los. E agora a gente tem os intercostais internos. Os músculos intercostais internos. Removidos. Intercostais internos. Agora ali dentro, olha só. Tentem identificar. É o diafragma. Olha que legal, é o músculo diafragma. Do músculo diafragma, opa, como é que eu posso isolar ele aqui? Aqui. Do diafragma, a gente tem uma porção dele que é lombar. Mas por que ele seria lombar, gente? A resposta é simples até. Porque se vocês olharem as nossas costelas, essa é a representação das costelas mais baixas que a gente tem. Quando acabam nossas costelas, começa a nossa região lombar, na nossa coluna vertebral. Olha só, são vértebras lombares. E se são vértebras lombares, olha só, vértebra lombar, lombar, lombar. Se são vértebras lombares, então o diafragma tem sua porção, né, mais baixa, mais inferior, tem uma porção lombar. Então a gente tem uma parte lombar do diafragma. E
Nessa porção baixa, essa porção inferior do diafragma, porque ele é como se fosse um guarda-chuva, olha só, pensa nele como se fosse um guarda-chuvinha, tá? Um guarda-chuva aberto. Um guarda-chuva aberto. Pensa nele como se fosse um guarda-chuva aberto. Nós temos nessa parte lombar, essa porção inferior aqui, ó, na porção lombar, nós temos um pilar do lado direito e um pilar do lado esquerdo. Ó, esse aqui é mais nítido pra gente. Esse é um pilar esquerdo, porque ele está do lado esquerdo do corpo, e esse aqui é o pilar direito, tá? Pilar direito, pilar esquerdo. Pilar esquerdo, pilar direito. Tudo bem? E nós temos então uma porção que é encostada nas costelas. Se está encostado nas costelas, essa porção a gente chama de parte costal. Está encostado na costela? Encosta na costela quando ele se expande ou quando ele se contrai ou relaxa, a gente chama de parte costal. Então, praticamente, essa porção que é ao redor do diafragma, a gente chama de parte costal. Mas aí tem um momento que aqui na frente das nossas costelas a gente tem o osso externo. Né? A gente tem aqui essa porçãozinha, é o processo tifoide, tem o externo e tem o manúbrio aqui em cima, não tem? O processo tifoide, o externo e o manúbrio do externo. Então essa porção do diafragma que se encosta no externo, essa porçãozinha anterior, a gente chama essa porção de parte external do diafragma. Parte external do diafragma, porque encosta no externo. E nós temos agora alguns buraquinhos, alguns forames, alguns hiatos no nosso diafragma. Ó, é nítido que tem um espaço aqui para passar um vaso, né? E esse vaso que passa aqui, ó, junto da nossa coluna vertebral, junto desse ligamento longitudinal, o que a gente vai ter aqui passando é o ligamento longitudinal anterior, né? Lembram? Está na parte da frente da coluna, ligamento longitudinal anterior. Então, o que vai passar aqui, o vaso que vai passar aqui nesse buracão, é a artéria aorta. Tá? A artéria aorta ela vai vir lá do coraçãozinho, que vai estar ali em cima, vai descer em sua parte descendente, ela vai descer nesse buraco aqui, ó. Olha só, esse é um canalzinho, né? Onde vai passar. Opa, desculpa. São 3 buracos que a gente encontra aqui no diafragma. 1, 2, 3. Esse que está encostado na nossa coluna vertebral, a gente chama de hiato aórtico. É um hiato aórtico. Esse segundo buraquinho aqui, esse segundo buraco, a gente chama de hiato esofágico, porque aqui vai passar o esôfago, né? O canal do esôfago vai passar por aqui. Aqui passa então a artéria aorta descendente, aqui passa o esôfago, e nesse outro buraco aqui, a gente chama ele de forame, ou seja, um buraco, da veia cava inferior. Ou seja, a parte de baixo do coração, onde desce, aliás, onde sobe o sangue da porção inferior, dos nossos membros inferiores, da nossa região mesentérica, vai vir por essa regiãozinha aqui, pela veia cava inferior, vai passar pelo diafragma e vai chegar na parte de baixo, na parte inferior do nosso coração. Lá no nosso átriozinho direito. Tudo bem? Bom, então... e aqui, ó, é bem nítido que o centro, né, do nosso diafragma, ele é tendíneo. Aqui é chamado de centro tendíneo. Olha o tanto de tendãozinho que está ligado aqui à porção central do diafragma. Então, aqui se chama centro tendíneo. Tudo bem? Maravilha. Vamos lá, vamos sair daqui do diafragma.
O diafragma sumiu. Vamos agora para os músculos do abdômen. Nos músculos do abdômen, aqui ao centro, o que a gente consegue ver bem destacado de branquinho, assim, bem branco mesmo, é a bainha do músculo reto do abdômen. Essa daqui é a linha anterior, tá? Então, o que a gente está vendo aqui de branquinho, esbranquiçado, é o que a gente chama de lâmina anterior, ou seja, é a bainha. É um envoltório, é uma capinha do músculo, né, do reto do abdômen. Só que o reto do abdômen não é essa primeira camadinha que está aqui. O primeiro músculo que a gente tem, o mais superficial que a gente tem, são esses aqui, ó. Tá vendo que eles descem quase que seguindo a direção da nossa costela? Ele desce como se ele estivesse se ancorando, como se ele quisesse... Imagina assim, se eu for, né, se eu tô barrigudinho, eu preciso de uma sustentação que venha da direção das minhas costelas, olha só. É como se ele seguisse essa direção, né, superior, meio que, vamos falar, bem oblíqua, né, é uma disposição oblíqua, ela é meio que diagonal, né, na direção do meu umbigo, na direção do peso, que seria a minha barriga caidinha, tudo bem? Então, ele está tentando segurar, esses músculos estão segurando uma possível barriga que está caindo aqui, tudo bem? Esse músculo aqui é chamado de músculo oblíquo externo do abdômen. Oblíquo externo do abdômen. Para saber a diferença se é o oblíquo externo ou interno, é só ver a direção. O externo, o mais externo, mais de fora, ele tem essa direção, ele segue como se ele estivesse tentando segurar uma barriga pesadinha aqui, ó. Ele segue a linha das costelas. Vamos ver, vou mostrar para vocês o oblíquo interno. Olha o oblíquo interno. Ele faz a disposição contrária. Ó, ele vem da região do quadril, né, do osso do quadril, para cima. Olha só, ele é disposto numa direção contrária do que era o oblíquo externo. Então esse é o oblíquo interno. Esses dois são os músculos oblíquos internos. Tudo bem? Muito bem. Vamos agora para o músculo reto do abdômen, que é esse aqui, ó. Ele é reto, vamos pensar nessa disposição vertical, músculo reto do abdômen, ok? Nós temos aqui, ó, horizontalmente, intersecções tendíneas. Vejam, são tendõezinhos que separam, que fazem essa subdivisão desse músculo reto do abdômen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos essas intersecções tendíneas. Aqui na frente eu removi, juntamente com o oblíquo externo, a bainha do músculo reto, né, que é a sua lâmina superior. Embaixo desse músculo nós vamos ter a bainha do músculo reto do abdômen em sua lâmina posterior. Ou seja, o reto do abdômen ele é protegido por uma camada de gordura, né, de fibras, em cima e embaixo dele. É como se ele estivesse protegidinho, ó, por uma camada de pele, de cartilagem, de fibras, né? Olha só que louco, tá? Então, removendo o reto do abdômen, opa, deixa eu ver. Bom, na verdade, deixa eu remover o reto do abdômen aqui. Reto do abdômen removido. Agora a gente tem por aqui o oblíquo interno. Lembra que eu falei? A direção contrária. Antes o oblíquo externo ele está na direção das costelas, né? Tem uma direção descendente. Esse aqui tem uma direção do quadril para o peitoral. As fibras são dispostas de modo diferente do externo. Vou removê-lo. Agora o que sobra para a gente? O transverso. Transverso, lembrem, linhas transversas elas geralmente são horizontais. Então olha só, elas parecem muito mais desde a sua porção external, né, torácica,
ela está paralela, como se estivesse paralela ao chão. Tá? Então, por isso, ele é chamado de músculo transverso do abdômen. E aqui, ó, o músculo transverso do abdômen, que ele é quase paralelo à linha do chão, né? Ele tem a sua porção da sua lâmina, né? Lembra que acima dele, nessa região central anterior, nós tínhamos a bainha do músculo reto do abdômen. Nós removemos junto com o oblíquo externo a sua bainha, a sua lâmina anterior, e aqui a gente consegue ver a lâmina posterior, a lâmina de trás do reto do abdômen. Ok? Vou remover então o músculo transverso do abdômen. Lembrando que essa linha que vem do músculo não, do osso, do externo, do processo xifoide até a sínfise púbica é a linha alba. Olha só. É uma estrutura que vai receber todas essas outras estruturas abdominais para manter o nosso core, o nosso corpo bem protegido, bem estável. Sumo com a linha alba. Vou sumir aqui então com o músculo transverso do abdômen. A gente tem agora aqui, ó, esse é o ilho, esse é o psoas menor, psoas maior, psoas menor, psoas maior. Removo psoas, tá? Esse é o ilho, músculo ilho. Agora, ó, lá no fundo a gente tem o quadrado do lombo, músculo quadrado lombar, quadrado do lombo. Tudo bem? Olha como ele pega os processos transversos das vértebras lombares. Quadrado lombar. Show! Agora a gente vai ter aqui os músculos da face. Vamos lá. Tentar ser bem sucinto. Nos músculos da face, ou da mímica, nós temos um músculo occipito frontal, que é esse aqui, ó, occipito frontal esquerda, occipito frontal direita. Ó, por que ele se chama, gente, por que ele se chama occipito frontal? Porque ele vem da região occipital do crânio. Ele vem da região occipital do crânio. Lembra dessa região, né? A gente tem a região occipital, tem a protuberância occipital, e o músculo vem dessa região. Nós temos o ventre, esse daqui é o ventre occipital, o ventre muscular occipital. Lá para frente, então, a gente tem o osso frontal do crânio e o ventre frontal. Se aqui é o osso frontal, nós temos então o ventre frontal. Mas ele é curioso porque... Ai, mouse. Isso. Aponeurose do crânio. E aqui, ó, ele segue exatamente como se fosse uma coisa única. Por isso, ele unido do occipital até o osso frontal, ele se chama músculo occipito frontal. Removido, agora vamos para o músculo prócero. Prócero, aqui ó, prócero significa alto, o mais alto. Olha o prócero onde fica. Ele parece ser mesmo, dentre os musculinhos do rosto, da face, ele parece ser o mais alto mesmo, né? Tirando o frontal, claro. Ok? Adeus prócero. Vamos agora para o músculo orbicular do olho. Não preciso nem dizer que é uma, né, orbicular, ou seja, é o que vai estar envolvendo, que vai estar ao redor do globo ocular, ao redor dos olhos. Orbicular dos olhos.
Agora o orbicular da boca. Orbicular da boca. Zupt. Maravilha. Vamos procurar agora o abaixador do ângulo da boca. Ângulo, geralmente, gente, falando em anatomia, são os cantinhos, né? Geralmente são as dobrinhas, os cantinhos. Então, quando ele fala abaixador do ângulo da boca, ele está falando de, perguntando, né, dando pra gente a informação que alguém vai fazer uma depressão, alguém vai abaixar o ângulo ou o cantinho da boca. Quem que vocês acham que, qual músculo vai puxar o cantinho da boca? Qual que vai baixar? Esse aqui. Eles vão fazer a depressão, eles vão baixar o canto da boca, o ângulo da boca. Ok. Depois do abaixador do ângulo da boca, a gente tem o abaixador do lábio inferior. Obviamente, né? Abaixador do lábio inferior. Aqui fica o lábio inferior, ele baixa o lábio inferior. Músculo zigomático maior. Tá? O zigomático é esse daqui, lembrem-se, osso zigomático é esse. Então, se eu tenho aqui o osso zigomático, qual desses musculozinhos vocês acham que é o maior e o menor? Esse é maior, esse é menor. Então esse é um músculo zigomático maior, músculo zigomático maior, e esse aqui, o músculo zigomático menor. Zigomático menor removido, vamos encontrar o levantador do ângulo da boca. Esse é o cantinho da boca da pessoa. Né? Tava aqui o cantinho da boca da pessoa. Qual que vocês acham que vai levantar o cantinho da boca dele? Óbvio, né? O elevador ou levantador do ângulo da boca é esse daí. Removido. O levantador do lábio superior. Esses dois levantadores do lábio superior. Depois a gente vai encontrar o levantador do lábio superior e da asa do nariz. Que músculo será que, ao mesmo tempo que levanta o lábio superior, ele levanta a asa do nariz? Olha só, esse com esse daqui. Levanta o lábio superior ao mesmo tempo que levanta a asa do nariz, dos dois lados. Show. E há um músculo que a gente chama de bucinador. Né? A origem da palavra bucinador é de trompetista. É uma pessoa que faz som como se fosse de buzina. Bucinador, de buzinador ou trompetista. Quem toca trompete, quem toca instrumentos de sopro, fica com esse músculo muito forte. Porque ele enche as bochechas. Né? Quando a gente vai fazer força para soprar, a gente tem que garantir que esse músculo seja muito forte. Então, esses são os músculos bucinadores. Maravilha. Terminamos os músculos da face. Tá? Claro que tem outros músculos que não estão aqui no roteiro, mas a gente vai levar em consideração só esses inicialmente. Vamos agora para os músculos da mastigação. Músculo de mastigação. Primeiro deles, nós temos o masseter. Olha só. Tem ainda o masseter mais interior, né? Mais profundo, desculpa. Masseter exterior, um mais profundo. Olha como ele é forte. Imagina só que ele tem que puxar sua mandíbula para cima, né? Ele puxa a mandíbula para cima, enquanto o interior ele ajuda na anteversão, né? Na retroversão e na anteversão da mandíbula. Então, masseter identificado. Vamos apagar ele. Masseter. Temporal, gente. Coisa mais simples do mundo. Temporal, ele fica localizado na região da fossa temporal. Ou do osso temporal. Tá aí. Identificado e devidamente apagado.
Maravilha. Pterigóide lateral. Nós temos dois pterigóides laterais, gente. Olha só. Pterigóide lateral ali e um outro pterigóidezinho lá dentro. Pterigóide lateral, cabeça externa e um pterigóide com a cabeça mais interna. Pterigóide mais externo e um mais interno. Eles estão ligados, obviamente, ao músculo, ao osso pterigóide, né? A asinha pterigóide do esfenoide. Show de bola! Agora a gente tem o pterigóide medial. Ele é mais difícil de identificar, ó. Ó, ele lá dentro. Aqui, ó. Pterigóide medial. Pterigóide medial. Ó como ele está conectado também. Como eles estão conectados. A mandíbula. Pterigóide medial. A gente tinha visto os laterais, né, com suas duas cabeças, e esse daqui são os pterigóideos mediais. Show de bola. Devidamente apagados. Show! Vamos para os músculos do pescoço. Músculos do pescoço. Gente, a palavra platisma significa objeto plano ou um prato plano. Então, olha só, esses músculos aqui, ó, bem na frente do nosso pescoço, esse músculo, ele se chama platisma. Músculo platisma. Abaixo dele, a gente tem, olha que curioso, esse músculo agora, ele está conectado ao osso externo, ao mesmo tempo, ó, ao externo, ao mesmo tempo que ele está conectado à clavícula, ao mesmo tempo que ele está conectado ao processo mastoideo, né? Aqui, ó, no processo mastoideo. Então, ele ganha um nome dessas três estruturas. Esse músculo se chama músculo externo cleido, de clavícula, externo cleido mastoideo. Músculo externo cleidomastoideo. Ok. Removidos. Desse daí agora a gente tem 3 escalenos, que a gente vai ver aqui na parte anterior do nosso corpinho. Gente, escaleno, se vocês lembram, escaleno é um triângulo, né? É um triângulo com 3 lados diferentes, 3 lados distintos. Então, aqui na frente, a gente tem o escaleno anterior, músculos escalenos anteriores. Vou remover. Em seguida, a gente tem os escalenos médios. Escalenos médios. E ali ao fundo, nós temos os escalenos posteriores. Escalenos posteriores. Beleza. Vamos agora para os músculos suboccipitais, ou seja, os músculos abaixo do osso occipital, ou da região occipital. Maravilha. O reto posterior maior da cabeça é esse aqui, ó. Reto posterior maior da cabeça. Reto posterior maior da cabeça. Removido. Nós temos o reto posterior esquerdo e o direito, obviamente. Reto posterior menor da cabeça.
Temos agora o oblíquo superior. Aqui. O oblíquo superior da cabeça. Oblíquo superior da cabeça. O oblíquo inferior da cabeça. E agora vamos para os músculos supraioideos. Supra significa em cima. Ioide é esse musculinho aqui, ó. Musculinho não, desculpa, esse osso. Tá? É um ossinho em forma de U. Quase como se ele fosse uma pequena mandíbulazinha. Então, ó, músculos supraioideos, nós vamos citar aqui 4 músculozinhos importantes, né, que ajudam, auxiliam na deglutição. Então vamos lá. Esse daqui. Olha que legal. Esse que eu selecionei para vocês, ele se chama músculo digástrico. Por que ele é digástrico? Porque ele tem 2 ventres. Ó. Esse é um músculo apenas, ó. É um músculo com 2 ventres. Esse ventre anterior e esse ventre posterior. Ele é um músculo só com 2 ventres. Ventre anterior, ventre posterior. Por isso ele chama de 2, gástrico. 2 ventres ou 2 estômagos. Tá? Vou removê-los, os músculos digástricos. Show. Agora a gente tem o músculo estiloioide. O que seria um músculo estiloioide? Lembram aqui, ó, esse processo estiloide? Ó, um processo estiloso, estiloide. Aqui, ó. Estilomastoide. Bom, então, estilos, lembrando que estilos em grego significa é como se fosse uma torre, como se fosse um alicerce, como se fosse uma viga, tá? Então, estilos é sempre algo relacionado a uma viga, relacionado a uma coluna. Então, esse processo, né, estiloide aqui, ele vai ter um músculozinho que vai se conectar desse processo até o osso ioide. Então a gente chama ele de músculo estiloioide. Aqui, ó. Músculo estilo, ó, também desse processo, estilo até o osso ioide. Então eles chamam músculo estiloioide. Apagado. Esses dois aqui, miloioide. Músculo miloioide. E aqui, ó, logo abaixo da língua, a gente vai ter o músculo gênioioide. Gênio significa queixo. Músculo gênioioide. Agora a gente tem aqui, ó, os músculos abaixo, os músculos abaixo do ioide, nós temos o externo. Olha que curioso. O externo, isso não é osso, é o manúbrio do externo. Manúbrio do externo. Então aqui a gente tem um músculo externo está ligado ao externo e ligado ao ioide. Se ele está ligado ao externo, ao manúbrio do externo e ao ioide, é um músculo chamado músculo externo-ioide. Músculo externo-ioide.
Show. Agora, ó, antigamente, a escápula se chamava, o nome da escápula antes era omoplata. Ela se chamava antigamente omoplata. E tem um músculozinho que está ligando a antiga omoplata ao ióide. Então o nome desse músculo virou olha só, omoióideo. Músculo omoióideo. Ok? Agora a gente tem um músculo chamado esternotireóideo, que ele liga o manúbrio do externo até a cartilagem tireoide. Então, ó, músculo externo tireoide. Externo tireoide. E para finalizar, a gente tem um músculo que liga a cartilagem tireoide ao ossinho ióideo. Então, ó, esse músculo que liga a cartilagem tireoide ao osso ióideo, ele se chama músculo tireoióideo. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!